está com a Sharon, a esposa dele. Dá um alô aí, Sharon. E tem sido uma bênção a presença aqui, talvez. Que Deus abençoe você na pregação. Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Boa noite, igreja. Que bom podermos estar aqui, que bom podermos adorar esse Deus maravilhoso. Nós já temos estado aí desde sexta-feira com essa turma maravilhosa dos jovens e adolescentes aqui, e é um prazer enorme para estarmos aqui, é um prazer enorme estarmos aqui com vocês nesse momento especialíssimo, Conferência Jovem, momento de contrição, momento importante e especial para os jovens e adolescentes da igreja. Eu falava com eles ao longo de uma das mensagens que o meu chamado para o ministério aconteceu dentro de uma conferência jovem. Em 2001, numa conferência jovem que foi feita lá em Volta Redonda, pela Igreja Batista do Conforto. Na época eu era um dos líderes da juventude lá, e aí o Senhor confirmou o meu chamado através da mensagem do pastor Nilson Godoy. Foi um momento espetacular para a minha vida e que fez toda a diferença na minha vida. Então, essa conferência, essa importância que a igreja dá para o Ministério da Juventude é importantíssimo. Você não pode deixar de orar pelos jovens da igreja, você não pode deixar de orar pelos adolescentes da igreja. Eles são gente importantíssima e que tem passado por momentos dificílimos. A juventude e a adolescência não tem sido fácil, a juventude e a adolescência é difícil. Talvez a gente não se recorde muito bem da nossa adolescência, mas nós tivemos crises, nós tivemos problemas, nós tivemos dificuldades, e nós precisamos orar e pedir a Deus que abençoe esses meninos e essas meninas. Lembrando que, além das crises normais de uma adolescência, de uma juventude, eles passam essa crise em país estranho, em terra estranha. São meninos que estão aqui nos Estados Unidos, que são brasileiros, mas que estão aqui nos Estados Unidos, por mais que pareça que não, gera com certeza muitas crises, muitas dificuldades. Então você não pode deixar de orar pelas crianças, pelos jovens e pelos adolescentes da sua igreja. Ore e peça a Deus para Deus fazer algo exponencial na vida dessa turma, que Deus possa abençoar a vida de cada um deles. Quero trazer para você também um grande abraço da Igreja Batista em Monte Cristo, pastor Davidson, pastor presidente da igreja qual eu sou pastor de jovens, e eu quero trazer um forte abraço da igreja para você e dizer que a igreja ama vocês aqui também, tem orado por vocês e tem orado por essa conferência, E quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Essa noite o Senhor incomodou no meu coração para que a gente pudesse estar falando sobre o desafio de ser um cristão. O desafio de ser um cristão. Nós temos vivido num mundo muito complicado, muito complicado. Grandes desafios têm sido colocados frente a nós, muralhas a serem ultrapassadas, barreiras a serem quebradas, e que tem atrapalhado completamente, ou tem nos atrapalhado muito na caminhada cristã. E o Senhor ministrou no meu coração que nós precisamos estudar e entender o desafio de ser um cristão e como vencermos, como ultrapassarmos esses desafios, e para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém, amém, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós precisamos juntos aprender como caminhar para chegar lá. E aí eu quero convidar você, eu vou ler esses 2 versículos e logo depois nós iremos discutir sobre alguns desafios que ultimamente, principalmente o mundo pós-moderno, tem colocado à nossa frente. Esse mundo que é considerado também esse período que é considerado o período fluido, onde as coisas não são definidas, muitas das vezes são incertas. O que tem se apresentado de desafio para cada um de nós aqui, e aí independente de idade, desde a criança até o adulto, temos desafios. Eles podem ser diferentes, mas existem desafios para todos nós aqui, e nós precisamos estudar e entender como ultrapassá-los. A palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quais são os desafios que têm se apresentado em nossas vidas? Vou pedir para a Hannah colocar lá para a gente. Segundo slide, Hannah, por favor.
Alguns desafios que eu elenquei aqui, talvez eles sejam desafios mais brasileiros do que dos brasileiros que moram aqui. Ou talvez não, ou talvez sejam desafios iguais, porque o mundo está perdido em todo lugar. Na verdade, nós apenas estamos posicionados em localizações geográficas diferentes, mas a condição decaída e a condição destruída do mundo, ela é a mesma para todos. Nós hoje enfrentamos o relativismo pós-moderno. Hoje nada mais é uma verdade absoluta. Hoje tudo é relativo, hoje se questiona tudo. Hoje, se eu falar para você que isso aqui é preto, o mundo vai questionar, vai, não é preto. Isso é relativo. E isso acontece com os nossos valores, valores que outrora eram verdadeiros, valores outrora que eram pontos e questões máximas definidas, verdades absolutas, hoje passaram a ser verdades relativas. E como isso atrapalha na vida do cristão? A era da informação, hoje se recebe mais informação do que nunca na história da vida, nunca na história da humanidade se recebeu com tanta velocidade. A verdade é que você fica 2 ou 3 dias sem se conectar, ou sem ligar o seu celular, ou sem assistir uma televisão, e você fica ultrapassado. Você fica ultrapassado. Isso gera grandes desafios, isso gera grandes pressões dentro de nós, a necessidade de estarmos 100% conectados. O mundo exige que estejamos 100% conectados. Se você trabalha no mundo financeiro, 1 segundo de informação que você perde são milhões de dólares que você pode perder. Se você vive num mundo, ou se na sua área que você trabalha, numa área de engenharia, alguns meses, alguns dias fazem toda a diferença na informação. Nós precisamos hoje estar 100% conectados, somos cobrados por isso. Mesmo sabendo dos malefícios que causa sermos conectados 100%, nós somos cobrados por causa disso. A degradação dos valores éticos e morais. Os valores hoje éticos, morais, foram todos lançados na lixeira. Todos. Pegue os valores que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, valores bíblicos, e olhe para o mundo. Veja o que o mundo diz desses valores. O mundo vira e fala assim, joga no lixo que isso não serve para nós. A degradação das famílias. Um valor que antigamente era um valor absoluto, que era o cuidado da família, a manutenção da família, a continuidade da família, hoje está completamente relativizado. Hoje você vive num mundo que, se você é homem, os seus amigos falam para você que você precisa ter uma mulher fora do casamento. Se você é mulher, suas amigas dizem para você que seu marido ele tem que ser apenas o seu sustentador. Você que é filho, é convidado a todo momento a se rebelar contra seus pais. Verdadeiros valores que estão sendo jogados e destruídos, valores sexuais. O homossexualismo hoje tomou conta e pressiona para que nós nos aceitemos o valor do homossexualismo. Valores de corrupção. Não precisa ir tão longe, basta olhar para o Brasil e a gente vai ver que a corrupção está instaurada de uma maneira sistemática no nosso país. Coisas que fazem pressão em nós. Parece que não, mas as coisas pequenas elas vão fazendo pressão e aí geram em nós grandes desafios, grandes problemas. Uma sociedade completamente erotizada e sexualizada. Uma sociedade sem compromisso, uma sociedade fútil, onde dinheiro e beleza são os pilares fundamentais, uma sociedade onde o dinheiro, a beleza e esses valores fúteis são muito mais importantes do que Deus, uma sociedade onde o consumismo é que reina, aonde
pessoas são usadas e coisas são amadas. Essa é a grande verdade. Vivemos numa sociedade que tem colocado grandes desafios em nossas vidas. A cultura da morte, recentemente esse jogo Baleia Azul, isso é só um jogo, mas essa cultura da morte, a cultura do suicídio que tem instaurado em jovens adolescentes, ela é terrível, ela é terrível. E essa cultura ela é instaurada por um negócio chamado falta de esperança. Falta de esperança. São coisas que geram desafios, e aí quando olhamos, também temos desafios intramuros, dentro do evangelho mesmo encontramos grandes desafios, escândalos evangélicos, escândalos nas religiões, o que aumenta mais ainda a pressão sobre nós. O que fazer? O que fazer? Quando olhamos para isso, achamos que talvez isso só aconteça com a gente. Olhamos e muitas das vezes a gente se acha o último biscoito do pacote. Muitas das vezes a gente se acha sendo injustiçado por um Deus. E aí a gente começa a se perguntar: no passado será que não era mais fácil ser cristão? Por que eu nasci nessa era? Ou a gente começa a se perguntar: hoje as coisas, por que as coisas hoje são tão diferentes? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu sou rejeitado? Por que talvez eu não sou aceito pelos meus amigos, pelas minhas amigas? Por que eu não me encaixo? Algum problema tem comigo. Será que Deus está sendo injusto comigo? E, meu irmão, eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é justo. Ele é um Deus justo. Por que Ele é justo? Eu gosto de ir na essência. Primeiro, Ele é um Deus justo porque Ele não muda. Então Ele seria injusto se talvez a adolescência na época de Daniel, de José, de Abraão fosse mais simples do que a nossa. Talvez Ele fosse injusto por isso. Mas como Ele é um Deus que não muda desde ontem, nem hoje e nem mudará amanhã, Ele é um Deus que ele é igual, Ele é igualitário. Com certeza pessoas como nós passaram problemas como nós passamos hoje. Talvez problemas diferentes, mas passaram por problemas e pressões também. E eu quero dizer para você, meu amigo, que isso não vai parar aqui. Essas pressões vão continuar. E talvez seus netos, seus tataranetos, nossos tataranetos vão ter as pressões similares e vão estar se questionando. Mas eu quero convidar você a entender que o nosso Deus é um Deus justo. Tem dois textos que eu separei aí. O primeiro é de Tiago 1,17, que fala assim: toda boa dádiva é dada e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A maior confiança que nós podemos ter é que o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje, Ele foi ontem, Ele vai ser eternamente. Nele não há sombra de variação, nele não há sombra de mudança. Nele nós podemos colocar nossa esperança. Essas pressões, elas vão nos tirando a esperança, elas vão nos tirando o desejo, muitas das vezes, de caminhar, elas vão nos tirando a expectativa de que algum dia as coisas vão melhorar, e isso faz com que a gente esmoreça, isso faz com que a nossa vida espiritual, ela se empobreça, isso faz com que nós fraquejemos na nossa vida espiritual. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está lá em Hebreus 13:8. Separei aqui para você uma foto de um livro, provavelmente o pastor Lécio já tenha lido esse livro, o livro dos mártires. Então, se você está achando que o que você está passando é a coisa mais difícil do mundo, que na verdade é isso que nós sempre achamos quando estamos passando em crise, que talvez a nossa crise seja a pior do mundo. E aí eu gosto de dizer que não há nada melhor do que para você se curar do que ver uma pessoa mais doente que você, certo? Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, e aí aquela dor de cabeça está te perturbando. Eu quero convidar você, pega e vai num hospital de câncer para você ver o que está acontecendo lá. Você vai esquecer da sua dor de cabeça e você vai entender, tem gente que está numa situação pior do que eu. E aí eu quero convidar para você, se você estiver passando por uma crise espiritual, uma crise de fé, porque as pressões geram essa crise de fé mesmo, eu quero convidar você a ler esse livro, o livro dos mártires. E aí você vai ver homens e mulheres que foram sacrificados por causa do Evangelho.
E aí você vai falar assim: o que eu estou passando talvez seja fichinha perto do que eles passaram. Esse livro ele vai contar no detalhe vidas de homens e mulheres que não abriram mão do Evangelho, mesmo em meio às pressões que eles viviam, mesmo em meio às perseguições que eles viviam. Eu não vou lembrar exatamente o nome de quem, mas dentro desse livro aqui tem uma das histórias, pegam um pai de família e aí fazem ou forçam ele a negar Jesus Cristo. Forçam ele a negar Jesus Cristo. E ele não nega, e aí continua dizendo que ele ama Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. E aí eles pegam a esposa dele e aí começam a escalpelá-la, tirar a pele dela, até fazerem com que ele se prostre e fale que ele não adora mais a Jesus Cristo. O que não acontece. Meus irmãos, talvez a gente esteja vivendo pressões, e eu não estou falando que sua pressão ela é pequena. O pastor Lécio aqui perguntou quantos aqui tem problemas que necessitam de uma oração, né, e que são em algum litígio com alguma coisa e que precisam de uma oração. Eu não estou falando que seu problema é pequeno não, mas eu quero encorajar você a ter fé. Homens e mulheres que passaram aqui, homens e mulheres que fizeram a diferença, homens e mulheres experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas das vezes a gente não se dá conta do que acontece, muitas das vezes a gente tende a desistir, muitas das vezes nós queremos fraquejar e essa é a tendência natural nossa, é fraquejar, é desistir, é deixar de caminhar. Mas eu quero convidar você, não desista, não pare, olha para a vida de pessoas que passaram por dificuldades, alguns nomes aí dos bíblicos. Então quer dizer, você pode ir para a Bíblia e olhar, olha a história de Abraão, às vezes a gente olha e lê assim, não, porque Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac. Abraão no outro dia levantou cedo e subiu para sacrificar. Você pode imaginar como foi a noite de Abraão, por mais que ele confiasse em Deus, mas você pode imaginar comigo como foi a conversa dele com a sua esposa, ele falando assim: temos que entregar o nosso filho para Deus. Você pode imaginar? Às vezes a gente romantiza a Bíblia. Às vezes a gente acha que as coisas na Bíblia aconteciam instantaneamente. Não, ele teve um tempo de crise, com certeza. Ele falou: meu Deus, Deus acabou de me dar meu filho e agora ele pede de volta, eu vou ficar sem. Por mais que ele tivesse fé, a crise, ela foi instaurada. Não precisa ir tão longe mais. Você olha para a vida de José, o que Deus fez na vida de José, mas quantas crises José passou. Quantas crises José passou? Foi vendido pelos seus irmãos, foi preso, só dificuldade. E às vezes a gente olha assim: não, José no final das contas ele foi um grande imperador, foi uma pessoa que trabalhou ali no reino. Mas a gente não olha o caminho que essas pessoas prosseguiram. A gente muitas das vezes, e eu já falei, até por sermos, nós somos numa geração fast food. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Eu quero chegar na loja, pegar o sanduíche e ir embora para casa. E muitas das vezes é o que a gente quer. Não, eu quero chegar, pegar minha vitória e ir embora para casa. Só que o relacionamento com Deus não é uma venda de vitórias. Não é uma venda de vitórias. A vitória ela não é comprada, ela é construída. Eu quero convidar você nessa noite a aprender a construir. O que devemos então fazer, ou o que devemos construir para que possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que é exatamente isso que nós queremos. A hora que eu perguntei logo no início da mensagem, quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A maioria que levantou a mão. Mas o que nós precisamos construir? Qual é o caminho que nós precisamos trilhar para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Alguns passos são muito importantes. E aí a grande resposta, ela está no próprio texto. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê?
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeira coisa que nós precisamos aprender, nós precisamos apresentar-nos como sacrifício vivo. Isso não é fácil. A gente não quer se sacrificar. Muitas das vezes nós queremos continuar do jeito que estamos e queremos que os resultados sejam diferentes. Mas isso é matemática. Se você continua fazendo o mesmo processo da mesma forma, não espere ter resultados diferentes. Nós precisamos mudar nosso estilo de vida. Se nós queremos conhecer e aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. O que é apresentar como sacrifício vivo? Pastor, o que é apresentar como sacrifício vivo? Apresentar como sacrifício vivo é a gente pegar aquelas coisas que estão dentro de nós, aquelas vontades, aqueles desejos naturais, carnais e humanos, e dizermos não para eles. Isso é um sacrifício vivo. É eu pegar e não colocar nada entre eu e Deus, literalmente nada. Às vezes a gente é muito bom de falar para alguém que vive numa religião que tem ídolos, e a gente fala, ó, a idolatria é errada, mas quantas das vezes nós não idolatramos pessoas, não idolatramos coisas? E o sacrifício vivo é tirar todo e qualquer ídolo que atrapalhe o meu caminho até Cristo. Nós precisamos tirar tudo aquilo que não é Deus, que não é Cristo, que não é a presença do Santo Espírito de Deus. Aquilo que a gente gosta de fazer e que desagrada a Deus. Mas é só uma coisinha simples. Nós precisamos deixar de fazer. Isso é apresentar as nossas vidas com o quê? Com sacrifício vivo. É obedecer a Deus. A palavra de Deus vai falar que aqueles que amam a Deus são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Como eu digo que eu amo a Deus se eu não obedeço? Como eu digo que eu amo a Deus, mas se no oculto, no meu quarto, na minha casa, no meu esconderijo eu faço coisas que não agradam a Deus? Ah, mas o pastor Lécio não sabe, o pastor Júnior não sabe. A questão não está em quem sabe ou não de nós aqui. A questão é que Deus está vendo você 100% do seu tempo. Muito embora você talvez nem faça, talvez você nem execute, o simples fato de você pensar já atrapalha o seu relacionamento com Deus. Tem coisas que você não precisa conceber para já serem pecados só na intenção e só no pensamento. E aí quando a gente fala em sacrifício vivo, é a gente sacrificar esses desejos, essas vontades carnais, para que possamos ter agora livre acesso ao Espírito de Deus. Hoje de manhã falamos sobre o Salmo 51:17, que ele vai falar assim, ó, os sacrifícios agora já não são, já são o quê? São um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Esse sacrifício vivo, ontem a gente falou aqui também, nós precisamos o quê? Quebrar o nosso orgulho. Às vezes somos orgulhosos, às vezes achamos que somos muita coisa e não conseguimos reconhecer que Cristo é que é tudo em nós, e nós não somos nada. Nós precisamos tirar tudo isso que atrapalha. Eu gosto daquele texto que está até projetado ali de Lucas 9, que vai falar assim, ó: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, meus irmãos, não é fácil não. Não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. Por mais que consigamos falar isso com uma facilidade brutal e tremenda, a execução disso é muito difícil. É muito difícil. Negar a si mesmo significa negar a quem nós amamos de nós. Significa dizer que nós precisamos pegar o nosso DNA humano e sacrificá-lo. Precisamos pegar os nossos desejos humanos e deixar de lado.
E o que a sociedade hoje tem vendido para a gente é que se você quer, faça. Se isso te faz feliz, faça. E o Evangelho vem apresentar para você o seguinte: não é o que te faz feliz que você tem que fazer. O que você tem que fazer é aquilo que Deus deseja que você faça. Segunda coisa que eu consigo aprender nesse texto é que nós não devemos nos conformar. Nós não devemos nos conformar. Nós sabemos que o mundo é mau e jaz no maligno. E muitas das vezes a gente gera até umas expectativas de que o mundo vai melhorar, de que as coisas vão ficar melhores. Meu irmão, você me desculpa, mas isso é apocalíptico. As coisas não vão ficar melhores. As coisas não vão ficar melhores, porque o mundo jaz no maligno e as coisas tendem a ficar piores. O mundo tende a se perder cada vez mais. E esse mundo tem nos feito cada vez mais competitivos, tem nos feito mais odiosos, mais vingativos, mais despreocupados com o próximo e preocupados com nós mesmos, com a vontade de sempre vencermos. Tem colocado em nossas cabeças que o que vale é a vitória material e que a vitória espiritual não tem valor nenhum. Essa é a grande verdade. Que o que vale é você chegar no troféu, não interessa qual caminho você trilhou. É um mundo que tem deturpado as nossas mentes. Um mundo que tem sujado as nossas mentes. Um mundo que na verdade tem poluído as nossas mentes. Poluído nossas mentes, nossos relacionamentos e tem destruído as nossas famílias. O convite aqui é nós não nos conformarmos. O que significa essa palavra conformar? Conformar vem da área mecânica. Significa tomar forma. Sabe por quê? Porque o mundo ele tem martelado a gente dentro de um molde. E aí ele põe a gente que talvez tenha uma visão espiritual, e aí o molde da visão carnal e terrena, ele é diferente da visão espiritual. E aí ele pega um martelo e começa a martelar em cima de nós. Por isso que nós vivemos opressão, porque é o mundo tentando espremer você e encaixar você dentro do molde dele. Porque se você não estiver no molde dele, você não será aceito. Só que o que Deus quer de nós é que nós não aceitemos ser conformados pelo mundo. Se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos aceitar nos conformar. Se nós quisermos os valores mundanos, seremos conformados, e só assim teremos ele. Mas se queremos os valores espirituais e queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós não podemos aceitar que o mundo nos conforme. Como assim, pastor? Eu não posso aceitar os valores do mundo. Ah, mas, cara, você é jovem, vamos tomar uma biritinha ali com a gente ali, ó. Não, isso não é valor de Deus para mim. Cara, sua mulher está te perturbando muito, vamos dar um rolê aí. Não, isso não é valor de Deus para mim. A gente recebe coisas indevidas no nosso celular e a gente guarda. O que na verdade nós precisamos fazer, se necessário for, quebre seu celular. Convidei os jovens e adolescentes ao longo dessa jornada que a gente fez esses 3 dias. Aprendemos com Paulo. Paulo é radical e ele fala assim: se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Meu querido, eu quero te dizer, se seu celular está te fazendo pecar, se está te trazendo pornografia, se está te trazendo conversas indevidas, se está te fazendo conversar com mulheres que não devia, se está te fazendo conversar com homens que não devia, se está te fazendo conversar sobre assuntos que não deveria, se está te levando a roubar, se está te levando a se contaminar com esse mundo, eu quero convidar você, pega seu celular e joga fora. É melhor você viver sem celular do que sem o passe para a vida eterna. Nós precisamos aprender a não nos conformarmos. Nós precisamos dar um basta nas coisas que o mundo tem imposto para nós.
não sei como anda aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, mas lá no Brasil, agora é uma febre dos governos querendo passar a tal da cartilha, onde mostra que é normal uma criança ser homossexual. Nós não podemos aceitar isso. Em nome de Jesus, nós temos que levantar uma bandeira. Nós não podemos, sabe por quê? Isso é sodomismo. O Senhor já falou, nós não podemos aceitar. E às vezes a gente releva, a gente se conforma, a gente aceita. Não, mas é só uma cartilinha na escola. É uma cartilinha na escola que o seu filho, que o seu neto, que o seu tataraneto, ele vai ler e vai achar a coisa mais normal do mundo. Lá no Brasil, tem uma guerra também agora para passar a lei que aprova a utilização de maconha. Meu irmão, nós como crentes, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. Nós temos que levantar uma bandeira. Nós temos que ir contra. Ah, mas a legalização não tem nada de bom, não. Não tem nada de bom, sabe por quê? Isso não é uma coisa que o Senhor instituiu. As coisas que o Senhor instituiu são coisas boas, as coisas que o Senhor não instituiu não são coisas boas. E às vezes, e talvez você vai falar assim, ah, mas eu não vou conseguir chegar na esfera maior e lutar contra. Não é o que eu estou te pedindo, mas o que eu estou te pedindo é para que você se posicione contra aquilo que o mundo tem colocado para você se posicionar. Às vezes a gente releva muitas coisas, às vezes a gente acha que não tem problema, é só um negocinho, é só um outro negocinho, e aí as coisas vão começando, sorrateiramente. O diabo, ele descobriu, meu querido irmão, que talvez bater de frente com você é a pior coisa que vai acontecer. Ele descobriu isso ao longo da história, porque ele perseguiu a igreja, e quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Sabe o que ele tem feito agora? Eu não vou bater de frente, eu vou entrar sorrateiramente. E aí ele faz algumas coisas que são, assim, estratégia dele. Primeira coisa, ele rouba seu tempo. Você não tem tempo mais para sua família. Você não tem tempo mais de estudar a palavra de Deus. Você não tem tempo mais de se dedicar à igreja. E quando você se dedica à igreja, se dedica à sua família, você entrega apenas o bagaço. Essa é a grande verdade. Ele descobriu que se ele bater de frente com você, vai ser pior para ele. Então ele criou métodos, criou artimanhas. O que ele faz? Para você que gosta de ver muito filme, para você que gosta de ver muita novela, muita série, ele insere ali conceitos subliminares. E você está lá, igual um bobão, assistindo e batendo palma. As novelas brasileiras são horríveis. Não tem um conceito bom que a gente aprende lá. E a Sheryl sabe disso, que eu tem uns 5 a 6 anos que eu já venho batendo nisso constantemente. Meu querido, desliga a televisão e põe o joelho no chão. Vai orar, vai estudar a palavra de Deus, vai gastar tempo naquilo das coisas que edificam. O problema é que a gente gasta tanto tempo nas coisas que não edificam, que só sobra o bagaço. Aí a hora que você vai ler a Bíblia, você já está cansado, você quer dormir. Aí você lê 2 versículos e dorme. Você ora e aí você se engana, né? Não, vou deitadinho aqui, eu vou orar. Aí você começa, Deus, Senhor, me perdoa, eu me perdi aqui na oração. Estou mentindo? Isso acontece conosco. Nós gastamos todo o nosso tempo nas coisas que não frutificam e não gastamos tempo nenhum nas coisas que frutificam. A palavra de Deus, ela fala, isso é a lei da semeadura, isso é no campo material e no campo espiritual. Aquele que semeia, ele vai colher. Semeia pouco, colhe pouco. Mas fato é que o que semeia, ele vai colher. Então, se você está semeando bênção para a sua vida, se você está semeando estudo da palavra de Deus, se você está semeando oração, você pode ter certeza, talvez a colheita ainda não tenha chegado para você, porque ainda não chegou o tempo da colheita. Mas quando a colheita chegar, ela vai ser uma colheita boa. Vai ser colheita de Deus. Agora, se você semeia coisas que não são de Deus, meu irmão, você vai colher coisas que não são de Deus também. Você vai colher tempestade para você.
Semeie as coisas de Deus. Semeie as coisas de Deus no seu coração. Não se conforme. Não se conforme. Nós precisamos aprender a ir na contramão do mundo. Nós precisamos entender que o mundo vai em direção completamente oposta ao que Deus quer, e nós precisamos ir em contramão a esse mundo e irmos na direção que nosso Deus desenhou para nós. Primeiro, como sendo um sacrifício vivo, e segundo, não nos conformando com aquilo que o mundo tem apresentado para a gente como normal. Terceira coisa, para a gente terminar: metanoia já. Metanoia significa mudança de mente, mudança do seu mindset, mudança do seu pensamento. Nós precisamos ter uma mente renovada pelo Espírito Santo do Senhor. Às vezes a nossa mente está tão poluída que nós não conseguimos ter um contato e não conseguimos estabelecer um relacionamento com o Senhor. Eu gosto muito quando Jesus está ali e os discípulos estão proibindo aquelas crianças de vir, e ele fala: não, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Sabe por quê? A criança, ela não tem malícia, ela não tem mente poluída. A criança, ela tem a simplicidade, ela tem a transparência. Uma criança que fala para você que ela te ama é porque ela te ama. Ela não tem segundas intenções naquilo que ela está te falando. Ela tem simplicidade. E ela tem um negócio que é inocência. Ah, meus irmãos, nós precisamos voltar ao tempo da inocência. Nós precisamos limpar a nossa mente. Nossa mente virou um trash box. Nós temos que ir lá e esvaziar a lixeira nossa. Temos que esvaziar a nossa mente. E aí por isso que eu gosto daquele texto que ele fala assim: ó, enchei-vos do que? Do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele é quem transforma a nossa mente, ele é que nos faz pensar em coisas mais altas, ele é que nos faz pensar em coisas do Senhor. Nós precisamos ter uma mente completamente transformada. A palavra de Deus vai falar assim: ó, vocês precisam ter, olha que ele fala assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa transformação, ela acontece quando nós temos uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente que agora já não é uma mente mais mundana, mas agora é uma mente espiritual, e que deseja, essa mente entende que só adorando a Deus, só reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, as coisas vão acontecer da forma que Ele quer. Nós precisamos passar a ter uma mente como uma mente de Cristo. Sabe o que é isso? Hoje de manhã a gente falou: ter uma mente de Cristo é você pensar como Cristo pensou. Como Cristo pensou sobre nós. Ele olhou para nós e falou: eles são pecadores, mas mesmo assim eu vou lá para resgatá-los. Ele nos amou intensamente. Meu irmão, nós temos que ter uma palavra que tem que rodar e permear nossa mente: é amor. Amor, amor, amor e amor. Hoje de manhã falamos sobre a palavra perdão. É uma palavra que é difícil também de executar, mas nós precisamos aprender a perdoar. São conceitos espirituais, porque o conceito mundano está todo perdido, mas no conceito espiritual, perdão é você assumir a perda, é você entender que você também não era nada e Cristo te perdoou, e você precisa perdoar o próximo porque Cristo te perdoou. A gente ainda falou hoje de manhã que perdão não é uma opção para o cristão, ela é uma obrigação. E às vezes a gente fica assim: não, aquela pessoa fez isso comigo, eu não vou perdoar nunca. E a gente segue a nossa vida, aí vem aqui no domingão, levanta a mão, canta, adora, ajoelha, chora, e a nossa vida não adora a Deus. A gente precisa ter uma mente transformada. A gente precisa aprender que os conceitos de Deus são diferentes dos nossos. Certa vez eu estava num lugar, e aí estávamos numa reunião, e aí o rapaz chegou lá meio esbaforido na reunião e tudo, e aí ele falou: nossa, graças a Deus, pastor, graças a Deus. É mesmo? O que foi? Não, graças a Deus, porque
guardinha me parou ali, mas eu tinha R$ 50 no bolso e acertei com ele, deu tudo certo. Eu falei, meu Deus, isso não é graças a Deus, isso é misericórdia, isso está errado. Só que sabe o que acontece? As coisas viraram tão normais, que pra gente o subornar alguém é algo normal. Nossa cabeça já está tão poluída que isso não é anormal. Isso pra gente, isso tem que bater como uma flecha. E a gente fala, meu Deus, eu não posso fazer isso. Primeiro, não podia sair com o carro. Mas já que saí e já fiz a besteira, agora eu tenho que assumir, deixa eu levar o carro, me dá a multa, faz o que tiver que fazer. Agora, o grande problema é que a gente quer arrumar o jeitinho. Pastor Stélio Rega escreveu Dando um Jeito no Jeitinho, um livro que vai falar exatamente sobre isso. Nós muitas das vezes queremos dar jeitinhos, e Deus não quer que nós demos jeitinhos. O Senhor quer que nós resolvamos a nossa vida e tenhamos uma mente renovada, uma mente que é purificada, uma mente que é transformada, uma mente que pensa nas coisas do alto, uma mente que as expectativas, as esperanças não estão aqui na terra. A palavra de Deus fala, maldito o homem que espera nas coisas da terra. Em contrapartida, ele vai virar e falar assim, ó: o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem nunca passou em mentalidade humana alguma, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Meu irmão, 90, 100 anos é um cisco na eternidade. É um cisco na eternidade. A gente troca a nossa vida de 90 a 100 anos fazendo as coisas que não deve pela eternidade. Lá na frente a gente vai chorar e falar assim, eu deveria ter tido uma vida diferente, eu deveria ter tido uma vida onde a minha mente pensa nas coisas do alto. Eu quero convidar você a você não se conformar com esse mundo. Eu quero convidar você a mudar a sua mente. Mas pastor, como é que eu mudo minha mente? Eu tenho que fazer um transplante de cérebro? Não, você não precisa fazer um transplante de cérebro. É só você investir tempo aqui, ó. Você conhece isso aqui? Palavra de Deus. A gente erra, a gente peca porque a gente não conhece a palavra de Deus. Meu querido, eu quero convidar você, invista tempo na palavra de Deus, invista tempo na oração. Isso tem que ser uma coisa pessoal, tem que ser uma coisa sua. Palavra de Deus, você tem que investir tempo, você tem que ler, reler. Eu não sei como é que eu leio. Como é que eu leio? Cara, eu já vi aqui na pasta dos jovens aí, veio lá um plano de leitura. Se você tem dificuldade de ter um pontapé inicial, vai para o plano de leitura anual. Em um ano você vai ler a Bíblia inteira. Às vezes a gente fala daqueles loucos lá do jihad, né, daquela guerra gigantesca lá, a gente fala dos muçulmanos, esses caras são loucos, mas você sabe que um muçulmano com 12 anos, ele já leu o Corão 8 vezes? Quantas vezes seu filho leu a Bíblia? Quantas vezes? Olha para o seu filho, qual a idade do seu filho? Se seu filho não leu a Bíblia, não adianta. Aí depois lá na frente você vai chorar e falar assim, meu filho está envolvido com drogas, meu filho está envolvido com bebida. É responsabilidade sua também. Ou melhor, na verdade a responsabilidade é sua. A igreja está aqui para te suportar. Põe seu filho para ler a Bíblia. Mas meu filho tadinho gosta tanto de jogar videogame. Corta meia hora do videogame e põe meia hora de Bíblia na vida dele. Você tem autoridade, você é pai, você é mãe. Muito embora o mundo fale para você que você não tem autoridade, você tem autoridade vinda dos céus. Por isso que Deus te chama de pai. Aleluia. Amém. E se seu filho não quiser fazer, mostra para ele o chinelo, mostra para ele a correia. A gente precisa falar assim, gente. A verdade é essa. E aí você pega um menino de 12 anos nosso que não consegue professar a fé dele. Você pega um menino de 12 anos que você pergunta o que significa o sacrifício de Cristo na cruz. Ele não sabe o que significa. Agora pega um menino de 12 anos lá do Afeganistão, dos muçulmanos, pergunta para ele o que é Allah. Ele vai te dar aula. Ele vai estar com uma pistola ou vai estar com a metralhadora pendurada nele e vai falar assim, eu mato por Allah. Eu mato por Allah. Só que a gente quer levar uma vida fácil.
colocar seu filho para estudar a Bíblia é difícil, não é fácil não. E aí a gente prefere gastar mais tempo. Não, vamos ver um filme com ele, deixa ele jogar um videogame, deixa ele assistir Peppa Pig, né? Peppa Pig, tá tudo certo. Gente, como é que a gente quer sustentar o nosso casamento se a gente não faz uma oração junto? Como é que a gente quer sustentar o nosso casamento se a gente não faz uma oração junto? Como é que a gente quer sustentar o nosso casamento se a gente trata um ao outro na base da grosseria, da estupidez, da ignorância? E aí depois vem aqui pro pastor e fala: pastor, meu casamento está muito ruim, mas eu quero agradecer a Deus que Deus colocou mais uma pessoa na minha vida aí. Tem que pedir para Deus para queimar. Mas ué. São conceitos errados. Gente, eu estou falando isso, talvez isso não aconteça aqui, mas no Brasil acontece. No Brasil acontece. Sabe por quê? Porque o casamento ele é feito para durar o resto da vida, filho. Há alguns desvios e alguns problemas, mas ele é feito para durar. Só que hoje, a ideia do fast food: comprei uma mulher aqui, levei para casa, não gostei dela, eu vou devolver e compro uma outra aqui. Essa é a ideia do fast food. Lembra das opressões que o mundo fast food está colocando na sua cabeça? É isso. Comprei, não presta, joga fora, escolho outro. Nós precisamos acabar com isso. Nossa mente precisa ser renovada. Deus, fala conosco. A nossa mente precisa ser transformada. Nossa mente precisa pensar nas coisas do alto. Nós precisamos desejar as coisas do alto. Nós precisamos pensar no céu. Nós precisamos entender que Cristo está voltando. E Ele só vai levar aqueles que são verdadeiramente seus. Depois não vai adiantar. Ele fala lá em Mateus, a gente vai ver ele falando assim: muitos em meu nome profetizaram, muitos em meu nome expulsaram demônios, muitos em meu nome fizeram tanta coisa, mas no dia final eu vou virar e falar assim: não vos conheço, apartem-se de mim, pecadores, porque eu não vos conheço. Gente, nós precisamos aprender a ter uma vida diferente, senão a gente vai ouvir um grande não vos conheço no dia mais importante da nossa vida, que vai ser a volta de Cristo Jesus. Se você quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, entregue a sua vida ao Senhor, mas entregue verdadeiramente. Não entregue a sua parte não. Às vezes a gente é muito bom de entregar só a partezinha. Deus, na minha área profissional que eu estou precisando de dinheiro, eu vou entregar na mão do Senhor, aí o Senhor cuida dela. Não, mas na parte amorosa, deixa que eu tenho umas coisinhas erradas aqui, eu vou tocando ela aqui, mas o Senhor cuida aqui. Deus não quer, Ele não aceita isso, Ele não divide reino, Deus não divide nada. Ele vira e fala assim: ou você é meu ou você não é. Não tem como você estar com uma perninha aqui e a outra lá. Não existe adorar dois deuses. Não existe trabalhar para dois deuses. Não existe fazer coisa para dois deuses. Ou a gente é, ou a gente não é. E meu irmão, eu quero dizer para você que Deus, Ele é amor. Ele é amor, sim. Nós precisamos aprender isso, que Deus é amor, mas Deus é justiça e Deus é juízo também. E o juízo de Deus está chegando. Nós precisamos renovar a nossa vida. Só assim nós vamos conseguir experimentar e aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero convidar você a baixar sua cabeça. Queria convidar a equipe de louvor para que estivesse aqui na frente. Eu quero que agora você não vai olhar para o lado, você não vai pensar no seu marido, você não vai pensar na sua esposa, você não vai pensar no seu filho, você não vai pensar no seu pai, você vai olhar para você. Para você. E aí eu quero saber de você, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero refazer essa pergunta: você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Essa é a pergunta básica. Você quer? Se você virar e falar para mim assim: Júnior, eu quero, pastor Júnior, eu quero. Bom, você quer? Aí agora a pergunta é: a sua vida está em conformidade
para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Essa é a segunda pergunta. A primeira é se você quer ou não. Talvez você tenha respondido para mim que quer, porque a maioria no início da mensagem falou que quer. Agora a pergunta é: a sua vida está em conformidade? Sua vida está em conformidade para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quero que você pense nisso. Enquanto a equipe está tocando aqui, você vai pensar: eu não